Boa noite, graça e paz, tudo bem? Nós já estamos sentindo o reflexo aí do dezembro, né, gente? O pessoal começa, não sei se viaja, não sei se dorme, não sei, não sei exatamente o que está acontecendo. O povo some da igreja, todo ano é assim, né, irmão? Se Jesus voltar na igreja, no Natal, é pouca gente que vai subir, né, gente? Já imaginou Jesus voltando hoje, só vai quem está aqui? Oh. Muita gente vai ficar, né? Gente, com relação ao jantar da virada, já foram vendidos 25 convites, 25 de 700, eu não sei quanto que dá. 170, quase 200. Então, assim, quem não comprou, compra, tá? Quem acha que não sabe se vai, se fica, é melhor comprar. Se for viajar, a gente repassa, acha quem compra. E depois, se você não comprar, você vai ficar sem, tá bom? Bom, Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9. Hoje eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na nova linguagem, tradução da nova linguagem de hoje. Vai ficar difícil para você acompanhar, mas eu acho que vocês têm aí, né? NTLH, né? Tá ali, ó, NTLH. Se quiserem acompanhar pelo monitor, a maioria não tem essa tradução. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 9, de 1 a 10, tá? Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água, e que meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde eu pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos, todos eles enganam os seus conhecidos, e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra, tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade estão preparando uma armadilha para eles. Na continuidade diz assim: será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Eu vou orar com você, irmãos, e nós vamos trabalhar um pouco
esse texto, tá? Meu Deus, em nome de Jesus, quero primeiro agradecer pela noite de quinta-feira. Hoje é um dia importante porque a Tua palavra está sendo pregada. Também é um mês importante porque estamos findando 2025. É também um ano importante porque nós o vencemos em Cristo Jesus. Por isso, guarda todos que aqui estão, livra-os do mal, em nome de Jesus. Olha, gente, eu vou falar sobre espiritualidade, né? E vou falar sobre a pureza das lágrimas. Quem é que chora muito aqui, irmãos? Tem alguém que chora com facilidade? Ok. Parece que é só mulher que chora, né, irmãos? Tem homem que chora também, irmão Carlos é chorão? É. Quem mais, irmão, que chora? Olha lá. Eu queria, além do irmão Carlos, o irmão Alan também chora. Além do irmão Alan e do irmão Carlos, quem é que chora mais? O irmão Rogério chora também, né? O irmãozinho chora. Você também chora, irmão Miranda? Pois é. Mas chora de alegria ou de tristeza? Como é que é? Os dois. Você sabia que existe diferença de lágrimas? Nós temos a lágrima emocional, temos a lágrima basal. A lágrima basal é essa que lubrifica o olho. A lágrima emocional, ela é aquela que você derrama quando você está emocionado. A lágrima, ela possui pelo menos 4 proteínas, que nós vamos chamar de enzimas, tá? A enzima, toda enzima é uma proteína. Dessas 4 proteínas maiores que compõem a lágrima, tem uma que se chama lisozima. Essa lisozima, ela é uma lágrima com poder bactericida. Ela tem o poder de limpar os olhos. Então chorar, na pior das hipóteses, vai limpar seus olhos. Existe uma outra proteína, na verdade são 4, né? É a lactoferrina. Essa também tem um poder bactericida. Ué, por que a lágrima tem esse poder asséptico? Esse poder de limpeza, de purificação. E é por isso que eu estou falando, né? A pureza das lágrimas, a pureza da lágrima, né? Dá até o título de um livro, né? Se a gente quiser escrever, a pureza da lágrima, a pureza das lágrimas. E eu escrever um livro ensinando ou incentivando vocês a chorarem. Vocês sabiam que o profeta Jeremias, ele é chamado de o profeta chorão? Ele é também chamado de o profeta depressivo. Ele acabou virando piada. Vocês sabem que as pessoas fazem piada com a fraqueza, com a nossa fraqueza, né? Eu tive um professor na faculdade de teologia. Por coincidência, ele era batista. E assim, vocês sabem que nariz é um negócio muito individual, muito pessoal, né? Tem nariz de todo jeito, né, irmãos? E tem gente que tem a capacidade de observar fora da curva. E aí eu estou lá com os alunos lá no campus da faculdade de teologia, e esse professor ia dar aula naquele dia. E o pessoal falou, de quem que é a aula hoje? É do nariz de coxinha, o nariz de coxinha que vai dar aula. Eu falei, nariz de coxinha? Quem que será esse? E aí eu cheguei na sala de aula, irmão, fui olhar o nariz do pastor, era mesmo que ver uma coxinha. Sabe aquelas coxinhas que você compra, você chega você está viajando, você está viajando, e você chega no posto de gasolina, no restaurante, tem aquelas coxinhas, a bicha é uma baita assim, né? E eu bati o olho e falei, moça, é uma coxinha pura, eu não tinha observado. E cada um tem o seu nariz, né? Uns mais feios, outros mais bonitos, tem uns que são perfeitos, tem uns que é feio demais. Mas enfim, há uma
particularidade, né, há um DNA. E as pessoas às vezes zombam da nossa fraqueza, da nossa feiura, né, irmãos? Eu sei que eu sou motivo de comentário em alguns lugares, né? Alguém sempre acha alguma coisa feia em mim para falar. E o profeta Jeremias tinha essa fraqueza. Ele era chorão. Então o pessoal apelidou ele de chorão. Cadê o chorão? Está preso de novo. O profeta Jeremias, ele pegou mais cadeia do que qualquer bandido que você possa imaginar na face da terra. E pasmem, sem fazer nada de errado. Simplesmente porque era um homem de Deus. Parece que nesse mundo cadeia foi feita para um homem bom, porque os ruins estão soltos. Quem está preso são os bons. Agora aqui, só nesse texto que nós lemos, você vê em pelo menos 2 versículos ele falando que vai chorar. E é engraçado que ele avisa que vai chorar. Eu não consigo avisar, não dá tempo. As poucas vezes que eu choro, quando eu vejo, já me derramei. E vocês sabem que tem cada um, tem gente que chora comportadamente, tem gente que é desequilibrado para chorar. Vocês já viram? Eu conheci uma moça que ela começava a rir, ela começava a chorar. Eu não sabia se ela estava rindo ou se ela estava chorando. Ela era muito descompensada, né? Eu demoro muito a chorar, mas quando eu choro feio. E eu não consigo me controlar, né? Então, eu quero falar sobre esse homem, Jeremias. Gente, Jeremias foi chamado para o ministério criança praticamente. Ele era um menino de 16 anos aproximadamente. E não tinha maturidade. E ele falou para Deus, ele foi transparente, falou: Senhor, eu sou uma criança, escolhe outro. Aí Deus fala para ele, lá em Jeremias 1,5: antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha que coisa linda, irmãos. Isso vale para nós também. Antes de você estar no ventre da sua mãe, você já era conhecido de Deus. Jeremias, ele teve um ministério de 40 anos cravado. Mas se você olhar mais detalhadamente, o ministério dele chega a 50 anos. Porque quando Jerusalém cai em 586, ele continua vivo. E profeta não deixa de ser profeta. Quando ele foge para o Egito, na verdade ele não fugiu, né? Ele teve que ir para o Egito, porque lá em Jerusalém virou só ruína, virou só destruição. E ele continua. Então o ministério dele tem estudiosos que falam que chegou a 52 anos. É um dos ministérios mais longínquos que nós conhecemos. Agora, a mensagem que ele pregava, gente, não era uma mensagem fácil. Ele era portador de notícia ruim. Já imaginou, irmão, você ser portador de notícia ruim? É muito ruim. A notícia que ele vinha trazer para o povo é: não adianta vocês lutarem contra a Babilônia. Olha, não lutem contra a Babilônia, vocês vão morrer. E esse profeta, além de chorão, também ele era depressivo. Porque imagina, você lida só com coisa ruim, você fica depressivo. Eu me lembro, há uns 15, 20 anos atrás, há uns 18 anos atrás, eu fui para Brasília, minha mãe estava na UTI. E eu fui para lá, fiquei 15 dias lá. E eu fiquei trancado dentro do apartamento, dentro da casa dela lá, que é um apartamento. Eu fiquei depressivo. Era da UTI para casa, de casa para UTI. Comendo comida requentada, não via ninguém. Eu já sou de pouca conversa. Quando eu pensei que não, estava depressivo. Agora, Jeremias não ficou 15 dias nessa situação. Jeremias ficou 40 anos, cravados. Fora os 10 que ele ainda permaneceu após a queda de Jerusalém. Então, ver esse profeta chorando era algo corriqueiro. E ele estava depressivo em alguns momentos. Agora, é importante que a gente saiba como se deu o ministério dele.
Ele foi chamado ao ministério em 626 antes de Cristo. E Jerusalém cai em 586. Se você fizer as contas, vai dar exatamente 40 anos de ministério. Quando ele começou o ministério dele, era o rei Josias. O rei Josias morreu, aí surge o rei Jeoacás. O rei Jeoacás, ele foi colocado pelo faraó Neco. Vem comigo nessa história para você entender. Naquele tempo, quem governava a Palestina era o Egito. Mas existia uma nação que estava subindo, crescendo vertiginosamente, que era a Babilônia. Quando o rei Jeoacás, que é o rei de Israel, começou a governar, foi em 609 a.C., quem colocou esse rei lá foi o faraó, porque o Egito dominava aquela região. Acontece que o rei Jeoacás, ele ficou 3 meses no poder, colocado pelo faraó, porque nesse interregno, Babilônia entra em guerra com o Egito, e a Babilônia vence o Egito. E nessa confusão, o faraó fica magoado com Jeoacás e manda extraditá-lo para o Egito. Sobrou uma vaga para um rei em Israel. Aí o governo da Babilônia coloca Jeoaquim. E Jeoaquim ficou 11 anos no poder. Os 3 primeiros anos, ele ficou aliado ao governo da Babilônia. Tudo bem. Depois que ele governou 3 anos, existiam falsos profetas na corte que profetizavam mentiras, dizendo para Jeoaquim que ele podia ficar tranquilo que a Babilônia não ia rechaçar caso ele se rebelasse. E aí ele mostrou as unhas. Acontece que a Babilônia ficou muito brava. E aí derrubam ele e coloca Zedequias no lugar. Zedequias fica no poder mais 11 anos. Só que no final, Zedequias também trai o rei da Babilônia. E aí é quando ocorre a queda de Jerusalém. Foi nesse contexto do governo de Zedequias. Zedequias furaram os olhos dele, mataram os filhos dele na frente de todo mundo. E Jeremias, ele está nesse contexto de queda, e ele está anunciando, gente, não se rebelem contra a Babilônia. Ele ficou mais de 20 anos falando, gente, não se rebele contra a Babilônia, não adianta lutar contra ela. É mais ou menos o que está acontecendo na Venezuela. Se existir um homem de Deus lá, e se aquele ditador ouvir um homem de Deus, um Jeremias, ele vai dizer, Maduro, não lute contra Estados Unidos, não adianta vocês lutar contra eles. Eles são muito poderosos, eles vão arrebentar com tudo. Então é o mesmo cenário. Agora eu quero que vocês olhem, gente, o que está acontecendo em Jerusalém. Observa se tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo nos nossos dias. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias fala assim, eu gostaria que a minha cabeça fosse uma fonte de água. Ele está dizendo assim, gente, eu tenho tanto para chorar, que se minha cabeça for uma fonte de água, ainda assim não vai dar para abastecer minhas lágrimas. É isso que ele está dizendo. Eu gostaria que a minha cabeça fosse um poço de água, e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas. Sabe por quê? Porque Jeremias era um chorão, mas as pessoas não sabem por que ele chorava. Ele chorava as lágrimas de Deus, irmãos. O ministério de Jeremias era chorar as lágrimas de Deus. Ou ele chorava quando estava intercedendo, ou ele chorava
pela rejeição que ele sofria, ou ele chorava pelo declínio da sociedade da sua época. Jeremias era aquele pastor que pregava chorando. E nós temos na nossa convenção o pastor Éder. Eu acho muito interessante, pastor Zé, isso. Ele é um dos poucos pastores que eu conheço que prega chorando. Ele tinha tanta emoção, ele vivia tanto aquele estado febril da nação de Israel, que enquanto ele profetizava, ele chorava. Muitas vezes ele era pego chorando sozinho, porque ele era uma pessoa que se comovia com a dureza do coração das pessoas. Talvez se eu fosse Jeremias, eu estaria chorando aqui por alguém, pela dureza do coração de alguém. Em outras palavras, ele tinha amor pelo seu povo, ele tinha amor pela sua nação. Quisera que todos nós, pastores, tivéssemos o mesmo sentimento, na mesma intensidade. Então ele recebeu o apelido de chorão, mas na verdade ele era um pastor amoroso, ele era um profeta amoroso, que amava o seu povo. E ele fala assim, e que os meus olhos fossem como fontes de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Já tinha muita gente morrendo, já tinha muita gente sendo assassinada, porque os babilônios, eles cercaram Jerusalém em 605. Agora faz as contas, irmãos, de 605 a 586, dá quase 20 anos de cerco. Quanta gente morreu de fome, quanta gente morreu assassinada, que saía às vezes para buscar comida, e os soldados babilônios, eles matavam as pessoas. E ele está dizendo, eu já não tenho lágrimas para chorar pelos meus irmãos que estão morrendo. Talvez você não consegue dimensionar isso aqui, gente. Para mim é muito fácil falar, para vocês é muito fácil ouvir. Agora imagina você vivendo. Quem de nós não teve depressão na época do Covid? Fala aí, irmãos. Eu cansei não, umas 2 ou 3 vezes eu atendi pastores ligando para mim chorando, com depressão, trancado dentro de uma casa, sem poder pregar, sem poder visitar os membros, sem poder velar os seus mortos. Irmãos, teve pessoas aqui na igreja que morreu, que eu tive que chorar sozinho na madrugada, porque eu não pude ir no velório, porque eu não pude acalentar quem ficou. Então, você pensa que isso gera depressão, isso gera lágrimas na nossa vida. Ele estava vendo o povo morrer, um cerco que durou 20 anos, pessoas morrendo de fome, pois pessoas morrendo assassinadas, crianças morrendo de fome. Então olha a situação, quem é pastor sabe o que é o coração de um pastor. Talvez eu não seja chorão, mas eu sofro com o sofrimento das pessoas. Eu me sinto impossibilitado de ajudar muitas vezes, e às vezes eu vou às lágrimas também. Na época da Covid eu chorei demais quando um rapaz aqui da igreja morreu. Muito, só eu e Deus sabe. Eu estava orando de madrugada, eu me lembrei dele, eu desabei, que era o Sérgio. Você lembra do Sérgio? Morreu com 35 anos. Foi para Goiânia e não voltou mais, voltou morto, né? Então, queridos, ele continua, eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Sabe o que é isso aqui, gente? Depressão. Quando a gente quer se isolar, quando você não quer falar com ninguém, quando você não quer conversar com ninguém, você está depressivo. Você quer ficar no quarto. Quem é que nunca teve isso aqui, gente? Que a gente não quer sair, não quer conversar com ninguém. Se chegar alguém, fala que eu não estou. Eu acho que quase todo mundo já passou por isso. Isso tem nome, depressão. A diferença é que ela passa. Em algumas pessoas ela não passa, ela fica.
Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde eu pudesse ficar longe das pessoas. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Jeremias estava cercado por quem, gente? Adúlteros. Aí você falou, pastor, não entendi, todo mundo é adúltero. O adúltero aqui não é só sexualmente, não, espiritualmente. Povo idólatra, que idolatrava o prazer, que idolatrava a bebida, que idolatrava o poder, que idolatrava o dinheiro, que idolatrava amantes, que idolatrava outros deuses. É isso que ele está falando. Um bando de traidores. Vocês acham mesmo que o diabo já não soprou no nosso coração algumas vezes? O que adianta você ficar orando por esse povo? Esse povo não te obedece, não. Eles fazem o que eles querem. O que adianta você ficar indo para o monte? O que adianta você ficar preparando mensagem, estudando para pregar? Eles não vão te dar ouvido, eles vão fazer o que eles querem fazer. Vocês acham que eu nunca ouvi isso? Sabe o que o inimigo quer? Nos desanimar, nos desmotivar. Você fica aí se matando, estudando, preparando mensagem, indo para o monte, orando de madrugada, eles não estão nem aí para você. E olha o que ele está falando aqui, é um bando de traidores. Ele continua, estão sempre prontos para contar mentiras. Nós que somos pastores, que muitas vezes levamos a ovelha no gabinete, e nós arguímos e perguntamos, você fez isso, irmão? Não, não fiz não. Você sabe que ele está mentindo. Você sabe o que ele fez. Teve um que uma vez eu chamei ele lá, irmão, fiquei sabendo disso. É verdade? Não, senhor, não é verdade. Eu falei, irmão, diante de Deus. Ele falou, mais ou menos. Eu falei, irmão, fala que Deus vai pesar a mão. Não, na verdade teve isso mesmo. Mas não é do jeito que o povo fala, não. Você está vendo como é que é? As pessoas vão confessando as prestações, é a confissão Casa Bahia. 24 parcelas sem entrada. Você está vendo como é que é, irmão? Esse é o nosso povo que a gente pastoreia. Nesse tempo aqui não era diferente, era desse jeito. Estão sempre prontos para contar mentira. O que manda na terra é a desonestidade. Vocês acham que no nosso país o que manda é a honestidade ou a desonestidade? O trabalhador honesto anda a pé. O desonesto anda de caminhonete, de carro importado. Vocês se lembram o que aconteceu em Rio Verde há pouco tempo atrás? Um homem que deu um golpe aqui, fugiu para os Estados Unidos, só caminhonete ele tinha 5. E não é caminhonetinha de pobre, não, é coisa cara. Fiquei sabendo que ele está aqui de novo no Brasil. Pode ter certeza que não está capinando quintal. Pegou aí, ó. O irmão já sabe até onde ele está. E pode ter certeza que não vai preso. Aí, ó, sabe tudo. Está vendo? O que manda no mundo, na terra, é desonestidade. E não a verdade. A mentira. Não pode falar a verdade. É exatamente isso. A verdade, irmão, a pessoa que fala a verdade costuma não viver muito, é o que aconteceu com Jesus. Por que Jesus morreu? Porque confrontou a mentira. Olha o que diz aqui, o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Será que ele está falando do Brasil? Esse negócio está meio parecido com o Brasil, não está não? Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. O que ele está dizendo? Ninguém tem amigo. A pessoa é teu amigo até certo ponto. A partir de um dado momento ele já não é seu amigo mais. Os meus antepassados contavam a história, historinha bobinha, mas que serve de... Aí falava assim, você quer saber se a pessoa é seu amigo ou não?
pega uma camisa branca suja de sangue e chega na casa dele 2 horas da manhã. Já ouviram contar isso? Aí você chega e fala, ó, acabei de perder a cabeça, fiz uma bobagem ali, e tive uma discussão, acabei ferindo alguém ou matei alguém. Se a pessoa colocar você para dentro, ele é seu amigo. Se ele bater a porta na sua cara. Então os antigos contavam isso, mas a grande verdade é que você pode contar nos dedos da mão quem realmente é seu amigo. Colega de trabalho, muitas vezes não é amigo. Irmão de sangue, muitas vezes não é amigo. É difícil isso aí, né, irmão? Você chegar para uma pessoa e falar, rapaz, você está num bafo. Você acha que ele vai gostar ou não? Você acha que essa amizade acaba ou não? Depende, né? Depende do nível da amizade, mas é verdade, né? Olha aqui, ele diz assim, ninguém pode confiar no seu próprio... Aqui está, cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no seu próprio irmão. Porque todo irmão é tão falso como Jacó. Rapaz, o homem está depressivo mesmo, rapaz. Ele está dizendo que todo parente seu é falso. Todos andam caluniando seus amigos. Você sabe que quando tem 4 pessoas numa roda, eu sou um dos 4, eu não sou o primeiro a sair. Que vão falar mal de mim. Eu fico esperando uns 2 se retirar, depois eu vou. Você sabia disso? Quando você vira as costas, falei, mas esse pastorzinho é chato, rapaz. Homem enjoado. Não é? Vocês viram como é que ele é? Come igual um... Olha lá, ele diz assim, todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Gente, você confia em mim? Você confia em mim? Empresta 5.000 aí. Que vocês não... eu não vou dar cheque, não vou assinar nota promissória, nada. Vocês vão confiar em mim. Pode ser? Não, então vamos lá. Me empresta 20.000. Então, aí sim. Aí esse é sabia que esse é amigo? Porque ele chega a ponto de te emprestar um dinheiro sem pedir nenhuma garantia. Esse é o verdadeiro amigo. Eu já emprestei, não muito que eu não tenho, né? Mas eu já emprestei dinheiro para pessoas, aqui da igreja inclusive, que eu nunca pedi nenhum documento, só a palavra. E quando a pessoa veio me pagar, eu falei, não, me paga em 5 vezes, talvez te ajude um pouco aí. Não estava precisando daquele dinheiro, não era muito, mas era um razoável. Me paga em 5 vezes. Esse deu certo, mas teve uns aqui, meu irmão, que vazou e nunca me pagou. Foi a última vez que eu vi. Teve um aqui que eu vendi o violão, perdi o amigo, o violão, perdi o dinheiro, perdi tudo. Agora a pessoa que dá cano num pastor, irmão, você vai esperar o que dele? Vamos lá. Ele fala assim, todos eles enganam os seus conhecidos, ninguém fala a verdade, eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Pior coisa do mundo, gente, é pessoas que pecam e não abandonam a sua vida de pecado. E olha que eu vou te falar, desculpa a franqueza, gente, aqui está cheio disso. Aqui tem gente, irmão, que tem pecado filipado. Você já viu banana filipada? Você acaba comendo as duas, porque você fala, se eu separar uma da outra, da mosquito, da formiga, não, vai as duas. Então, tem pessoas que são filipados com o pecado. Não abandona. Você quer ver um pecado filipadinho em muitas pessoas? Pornografia. Fala mal dos outros. Muitas vezes não pagar o que deve. Você sabe qual que é a fama do crente aí fora? Não paga o que deve. Se for batista, ainda pode ser que alguém confia. Mas deixa para lá. Eu não posso falar, né? Tem uns crentes aí, meu irmão, que eu não vendo fiado.
Um parente meu que é dessa igreja, um dia ele pegou um dinheiro com a pessoa e eu presenciei. E ele ainda falou assim: não, o irmão Antônio aí, ó, é meu aval, pode me emprestar. Eu falei: ai, Jesus. Passados uns 90 dias eu falei assim: fulano, você pagou aquela pessoa que você devia? Ele falou: não, não precisa não, ele é rico. Está vendo, irmãos? Pecado de estimação. Todos eles, eles não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra. Tapeação em cima de tapeação. Ô gente, que mundo é esse que esse cara estava vivendo? É o mesmo mundo nosso. É o mesmo mundo que nós vivemos. Deus diz a este povo: não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com metal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nação de Israel, Judá, os judeus, eles eram idólatras nesse momento aqui, sim ou não? Sim, eles tinham postes ídolos, eles eram idólatras. Quando eles foram para o cativeiro babilônico, eles ficaram quantos anos lá? 70 anos. Depois que eles voltaram, vocês já ouviram falar de judeu idólatra? Procura um judeu idólatra hoje, vê se você acha. Se for judeu verdadeiro, crente em Jeová, você não acha. Eles foram curados da idolatria na Babilônia. Então, muitas vezes Deus vai nos levar para a prova. E Ele vai nos levar para a prova para quê? Para curar alguma mazela espiritual que nós temos, algum comportamento. Um tempo atrás uma pessoa estava sofrendo, eu falei: irmã, presta atenção por que isso está acontecendo. Isso tem um porquê, não é à toa. O que Deus está querendo te ensinar com isso? Pastor, mas está muito difícil. Eu falei: não, irmão, não tem sofrimento fácil não. Todo sofrimento é difícil, mas por que está acontecendo isso? Deus leva esse povo para a Babilônia por quê? Porque eram mentirosos, eram fraudulentos, eram falsos, eram enganadores, eram trapaceiros, cultivava pecado, vivia na idolatria. Então, Deus leva eles para o cativeiro babilônico. Já viu quando a mãe pega o menino e carrega para um canto? Eu lembro contar uma história no começo da minha fé, que tinha um menino que não parava de atentar na igreja. O pai levava ele para a igreja, ele não ia para a salinha, ficava dentro da sala, dando pontapé, dando chute, o pastor pregando e ele fazendo bagunça, peripécia, e o pai sempre deixando. Quando foi um dia, o pastor chegou e falou: irmão, desse jeito não tem condições, você tem que me ajudar, ué. O menino não deixa ninguém pregar, ninguém escutar a pregação. E aí, quando foi um dia, o menino fazendo bagunça, o pai pegou ele pelo braço e saiu arrastando, ele olhou para trás e falou: irmãos, orem por mim. O menino era tão esperto que ele sabia que o pau ia comer, né? Sentia prazer em fazer coisa errada, né? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou purificar o meu povo. Tem gente que resolve aprender pela pior forma. Por que a gente aprende pela pior forma? Menino, não põe o dedo no fogo que você vai queimar. O que ele faz? Mas na hora que ele queimar, precisa falar? Gente, para com idolatria, gente, para de pecado, gente, abandona isso, gente, abandona aquilo. Não, abandona não? Então eu vou dar um passeiozinho com vocês. É quando o pai e a mãe pegam para bater. É onde o filho chora e ninguém vê. Às vezes Deus faz isso conosco, nos leva para um canto para judiar. E judiar assim no bom sentido, né? E eu vou falar uma coisa para você: o dia que você vê Deus batendo num, não entra não, que você apanha junto. E quando eu vejo Deus pegando o irmão e dando nele, eu falo: deixa eu chegar para cá, porque vai com uma chicotada dessa e ainda me alcança. Quando Deus pega para corrigir, irmão, Deus corrige. Ele põe o cidadão numa cama, ele tira o dinheiro da vida dele, ele faz qualquer... Aprende isso. Pastor, estou passando por uma dificuldade. Antes do prazo ela não acaba.
Toda prova tem prazo de validade. Pastor, estou vivendo um deserto. Fica tranquilo, irmão. Ou é 40 anos ou é 70. Fica em paz. Um dia acaba. É simples assim. É 400 anos, irmão. Aí é pior um pouco. Então é igual o irmão está falando. Ou é 40, ou é 70, ou é 400. O que você quer? Quando Davi pecou, né, que ele fez o recenseamento que não era para ter sido feito, que morreram 70 mil pessoas, Deus perguntou para ele: o que você prefere? Eu vou te castigar. Você quer cair na mão do inimigo ou você quer cair na minha mão? Ele falou: Senhor, eu prefiro cair na sua mão. Mas não tem como, tem que passar pela prova. O meu povo fez o mal. O que eu posso fazer com eles? Não tenho o que fazer, eu tenho que castigar. Ah, Deus não castiga ninguém, irmão. Vai ler a Bíblia aí. Se você achar que a palavra castigo é pesada, Deus vai punir. A sua língua é como flecha envenenada e a sua boca fala mentira. Você conhece gente com a boca venenosa? Tem gente que abre a boca, a gota de veneno sai da presa. É veneno, é jararacuçu do brejo. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha. Próximo versículo diz assim: será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Qual que é a palavra que está aqui? Então Deus castiga? Vai para a Bíblia. Se alguém falar para você: ah, Deus não castiga, irmão, olha Jeremias 9:9. Só isso. Aí você vai ver se Deus castiga ou se Deus não castiga. Não devo me vingar de uma nação como essa. Olha Deus falando como homem. Desde quando Deus se vinga de alguém, irmãos? Isso aqui é antropomorfismo. Deus está falando como homem. Para você entender o que ele está falando. Ele está falando como homem. Eu vou me vingar de você. Quando eu digo Deus não toma prejuízo de ninguém. Eu fiz tal coisa, irmão, fica tranquilo que ninguém dá prejuízo para Deus. Você fez alguma coisa errada? Fica tranquilo que Ele vai se vingar de você. Vingar no bom sentido, Ele vai te punir, Ele vai te corrigir. E a Bíblia fala: enquanto não pagares o que deve, enquanto não pagares o último centil, não saireis de lá. Enquanto você não resgatar a sua dívida com Deus, você não vai deixar de sofrer. Eu sou o Senhor que estou falando. Agora Jeremias toma a palavra, no versículo 10 para fechar. Ele diz assim: eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Que ambiente é esse aqui? É um ambiente de Jerusalém depois da queda. Ele está profetizando. Olha, eu vou chorar pelas montanhas, eu vou chorar. Israel ficou tão desolado, mas tão desolado, que Jeremias fala que nem passarinho ia cantar. Todo lugar tem passarinho, nem que seja um pardalzinho, cheio de piolho. Todo lugar tem aves. Aqui está falando que haveria um momento em Jerusalém que nem ave teria. E o que Jeremias fala pela segunda vez? Só me resta chorar. Porque Jeremias amava. E você vai ver, não foi só Jeremias que chorou por Jerusalém, Jesus também chorou por Jerusalém. João 10:35, Jesus chorou. Chorou por quem? Chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, chorou para não morrer. Então, queridos, eu não sei se você tem chorado. Aqui eu chego no clímax da pregação. Eu não sei se você tem chorado. E às vezes eu me preocupo comigo, porque faz muito tempo que eu não choro. Eu estou dando o meu testemunho. Às vezes eu me preocupo comigo. O que está acontecendo?
O ministério às vezes te torna insensível, viu, Paulo Henrique? Você que está almejando entrar no ministério, no começo é romântico. Você acredita que muita coisa vai acontecer, que as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão ficar sedentas para vir na igreja, você vai pregar, todo mundo vai virar santinho. E você vai vendo que isso não é verdade, quer dizer, deveria ser. Você vai vendo que as pessoas continuam nos seus pecados, continuam com o coração duro, sabe? Muitas vezes as pessoas vão te almoçar, vão te jantar, muitas vezes as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão te ferir, e você tem que agir como Jeremias, dar as costas para bater, querer fugir para chorar sozinho, onde ninguém te vê chorando. Muitas vezes você vai se sentir solitário. Muitas vezes você não quer conversar com ninguém. Muitas vezes você vai achar que o seu líder falhou com você. Isso é um ministério, irmão. O ministério pastoral é o ministério da dor, é o ministério do sofrimento. Então esse romance, né, eu no começo da minha fé, no meu ministério, eu achava que toda oração que eu fizesse, alguém ia ser curado. Eu achava que toda vez que eu levantasse a mão, 200 pessoas iam cair. Eu achava que nada disso, irmãos. Quantas vezes o Clécio pregou para ele, para a mulher dele e para o Isaac lá em Santa Helena. Ele falava: pastor, eu estou sofrendo. Eu falei: por que, Clécio? Porque eu achava que nós íamos abrir a igreja e com 2 meses ela estaria com 100 pessoas. E hoje eu me vejo, já perdi a conta das vezes que eu prego para meu filho e para minha mulher. Termina a mensagem, todo mundo vai embora, ninguém fala nada. Você não sabe se a mensagem foi boa, se a mensagem foi ruim. Você não sabe se agradou, se desagradou. Você está achando que foi maravilhoso, alguém te chama: pastor, você não pode falar isso no altar, não. Um dia eu estava pregando numa igreja, no começo, né, do romantismo ainda. Não estava na igreja pastoreando. E eu falei: olha, irmãos, porque lá no Tocantins, quer dizer, imaturidade minha, né? Lá no Tocantins, aonde eu vou, no Nordeste, agora, falha, né? Porque Tocantins não é Nordeste, Tocantins é Norte. As pessoas são preguiçosas. Ficam sentados na porta. Tem que capinar um quintal, eles não vão. Tem que trabalhar de servente, eles não vão. Tem que fazer alguma coisa, eles não vão. Um povo preguiçoso. Aí termina a mensagem, você aguarda alguém falar: ô pastor, que palavra abençoada e tal. O irmão me chamou, falei: esse vai falar, né? Falei: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor, eu sou nordestino. E até então eu não tinha entendido. Falei: e daí, irmão? Ele falou: não, o senhor falou que nordestino é preguiçoso, de onde o senhor tirou isso? Não, irmão, na verdade eu falei do Tocantins. Ele falou: não, mas Tocantins não é Nordeste, então o senhor errou o estado. Eu pedi perdão para ele. Ao invés de um elogio, uma bronca, e o ministério continua. A partir disso, nunca mais falei que nordestino é preguiçoso. A Gal Costa até falou, mas é a Gal Costa, não sou eu. Tá bom, irmãos? Então, esse romantismo, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente começa o ministério, se você não tomar cuidado, você esfria na fé e você nunca mais quer saber do ministério. Já perdemos a conta de pessoas que sofreram tanto no pastoreio, que elas não querem mais pastorear. Aqui na igreja tem pessoas que foram pastor e que está sentado no meio de vocês e que não quer nem saber de pastorear. Quando ele chegou na igreja há muitos anos atrás, ele falou: pastor, não diga para ninguém que eu fui pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero pastorear. Não comente isso, isso é uma história que eu estou te contando, magoado com fé, magoado com igreja. Jeremias estava nessa situação, e a pergunta que eu te faço é: tem quanto tempo que você não chora? Você já sofreu tanto na vida, você já está tão calejado que você não chora mais. Não é qualquer coisa que te faz chorar. Eu acho que a gente tem que fazer essa aula com Jeremias. No fim do ministério dele, ele ainda chorava. E eu às vezes fico olhando para mim e falo: meu Deus,
Por que eu não choro mais? Então, a gente tem que tomar cuidado. No começo do ministério, irmãos, eu sentia muita presença de Deus. Hoje, eu não sinto tanto a presença de Deus, mas sabe o que é, irmãos? A gente se acostuma com a unção. Muitas vezes a gente se acostuma com o pecado. E muitas vezes a gente se acostuma com os desprezos do ministério, aí é onde você para de chorar. Cuida de você, irmão, cuida da sua espiritualidade. Quando a Bíblia fala para a gente voltar ao primeiro amor, a Bíblia está falando, volte às primeiras lágrimas. No começo a gente chorava tanto. No começo da fé a gente se emocionava no louvor. No começo da fé a gente sentia arrepios. No começo da fé a gente queria ler a Bíblia. Quantas vezes a gente abria a Bíblia e o Espírito Santo tocava, você molhava as páginas da Bíblia com lágrima. Hoje a gente nem quer ler a Bíblia mais. A pureza da lágrima, a lágrima veio para limpar. Eu não quero que você chore de sofrimento, viu, irmão? Quero deixar bem claro. Não quero que você sofra, mas em nome de Jesus eu quero que nós possamos sentir de novo a presença do Espírito. Que a gente possa amar aquele que sofre, aquele que passa por dificuldade. Nós estamos com pessoas aqui na igreja com problema de câncer. Não é uma nem duas, são várias. Que nós possamos derramar lágrimas também por essas pessoas. Às vezes eu acho que a gente deve parar tudo, ficar recluso, falar, Senhor, eu só saio daqui na hora que o Senhor me visitar com lágrimas. Nós precisamos fazer isso. Nós, pastores, irmãos, a gente doa tanto, que tem hora que a gente se sente vazio. Parece que você não tem mais nada para entregar para as pessoas. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele falou, já preguei tanto, que eu não sei mais o que pregar. Então, irmãos, que a gente nunca perca essa verticalidade com Deus. Porque se nós perdermos a verticalidade com Deus, nós não teremos horizontalidade com vocês. Porque a bênção desce assim. Orem pelos líderes de vocês, orem pelos pastores de vocês. Eles são tão humanos quanto vocês. E ninguém sabe o preço que um líder paga. Ninguém sabe o preço que esse homem pagou. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Eu vou orar com você, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que venham as lágrimas no nosso coração, como no começo da nossa fé. Que venha o arrependimento no nosso coração. Que venha o desejo de se parecer com Jesus no nosso coração. Tira, meu Pai, todo o endurecimento do nosso coração. Nos presenteia a Igreja Batista Nacional Central com um coração de carne. Nos permita voltar ao primeiro amor. Nos permita, Senhor, amar a igreja como Jeremias amou o povo de Israel. Nos permita, Senhor, chorar as lágrimas de Deus. Nos permita, Senhor, chorar por aqueles que estão morrendo na fé. Nos permita chorar por aqueles que estão se acostumando com o Evangelho, que estão se acostumando com a unção, que estão vivendo reiteradamente no pecado. Senhor, meu Deus, tem compaixão de todos nós. Nós somos, meu Pai, tão fracos, tão limitados. Oh, meu Deus, toca nos nossos corações. Não nos deixa entrar e sair daqui sem sentir e viver a Tua presença. Abençoa todos que aqui estão. Perdoa os pecados de hoje, de ontem e de amanhã.
Nos guarda, Senhor, nos livra do mal, nos protege com a sua mão de poder. Senhor meu Pai, abençoa os idosos dessa igreja. Senhor meu Deus, abençoa as crianças dessa igreja. Meu Pai, abençoa os jovens dessa igreja. Abençoa os homens dessa igreja. Abençoa as mulheres dessa igreja. Abençoa as grávidas dessa igreja. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa os diáconos dessa igreja. Abençoa os ministérios dessa igreja. Senhor, nos enche com a Tua presença. Pai, não se afasta de nós em momento algum. Perdoa os nossos pecados. É na autoridade e no poder do nome de Jesus que eu oro e agradeço. Quero passar a palavra. Amém, meus irmãos. Não saia